Noite a todos e bem-vindo ao primeiro Energia em Debate de 2024, Flexibilidade do Sistema Elétrico e Soluções de Armazenamento. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos por participarem desse evento. Nessa noite, apresentaremos o white paper sobre flexibilidade do sistema elétrico e soluções de armazenamento, produzido por membros do Future Energy Leaders em Portugal. E, em seguida, realizaremos um debate com 3 especialistas do setor energético. Bruno Santos, membro do board da FELPT, fará a abertura, seguida da apresentação do relatório por Mário Couto. Após as apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. José Sarrilho será responsável pela moderação do debate com oradores convidados. E, por fim, teremos o engenheiro João Torres a realizar o encerramento. Antes de começarmos, algumas house rules. Mantenha o seu microfone desligado quando não estiver a intervir. Vamos utilizar o Q&A do Zoom para a colocação de questões para o debate. O período do debate será após o painel. As questões serão apresentadas pelo moderador. Poderá submeter as suas questões Q&A do Zoom durante as apresentações. Por favor, indique na sua questão se pretende dirigi-la especificamente a um orador. Se necessitar de assistência ou tiver alguma questão relativa a estas regras, por favor, coloque no painel de mensagens do Zoom e responderemos diretamente. Com a palavra, Bruno Santos. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos, bem-vindos, antes de mais. Eu faço parte da direção do FELPT e, de facto, tenho a honra de abrir esta sessão em representação de uma equipa de excelência que tem vindo a desenvolver um tema tão atual no paradigma do setor energético como a flexibilidade do sistema elétrico e o armazenamento. E que hoje culmina com a organização deste evento, a par da publicação deste white paper, que teve os contributos dos dirigentes aqui presentes da REN, da EDP e da ERSI, que muito nos congratula e que agradecemos desde já. Agradecemos também, não só aos convidados, mas todo o público em geral, a participação em mais um Energia em Debate do SFEL, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Energia, em parceria com o World Energy Council, sendo este, de facto, o 12º evento desta natureza, na entrada deste 4º ano do programa do SFEL-PT, e que tem uma nota especial. Nós nunca tivemos uma participação tão vasta, superamos cerca de 500 inscrições, o que é notável num evento desta natureza e que só temos de estar agradecidos. Este ano acaba por ser também um ano singular na história dos Future Energy Leaders de Portugal. Terminamos aqui um mandato de 3 anos desde a gênese do programa e o board arranca com esta 4ª edição em 2024, num volume de inscrições absolutamente recorde. Tivemos mais de 70 candidaturas, tivemos alguma dificuldade positiva na seleção, face à qualidade das mesmas, e acabamos por fazer uma renovação de coorte. Arrancamos no final do mês passado com o maior coorte de sempre, com cerca de 38 profissionais do setor, com várias origens geográficas, diversidade do ponto de vista empresarial, engenheiros, advogados, economistas, academia, entre outras profissões, e com backgrounds muito distintos neste nosso setor de energia, pelo que, em nome da direção do SFEL, congratula-nos de facto iniciar este ano com este capital humano nesta nova coorte. Brevemente também iniciaremos um novo ciclo no SFEL-PT, ao nível da direção do programa, no sentido também de garantir a continuidade deste momento que foi criado pelo nosso legado na sociedade, mas também para capitalizar a mudança e promover novas lideranças e manter o foco na essência deste programa da Associação Portuguesa de Energia. Ou seja, fomentar o diálogo no setor energético ao nível das políticas públicas e também garantir a expansão e o fortalecimento da nossa rede dos Future Energy Leaders. Ou seja, neste sentido, vamos garantir que o SFEL se mantém não só uma plataforma de desenvolvimento de lideranças e de talento no setor da energia, mas também os promotores de um espaço para o debate público em torno dos temas críticos do nosso setor e na vanguarda da inovação da transição energética e num contexto particularmente relevante do nosso setor, em que temos que promover a transição energética associada aos desafios climáticos e na lógica do trilema do World Energy Council, a sustentabilidade ambiental, a equidade no acesso e a segurança do abastecimento. E neste contexto, também muito particular de escassez de mão de obra associada ao setor da energia, os FEL assumem também aqui como uma ponte entre a nova geração de jovens profissionais e as gerações de maior senioridade, criando aqui uma ponte e um ambiente facilitador para que estes se interessem pelo setor e que possam contribuir ativamente para esta transição energética e com a missão da APE de incrementar os níveis de literacia energética em Portugal. Sem mais demora, e findos este período de abertura, os agradecimentos, cumpre-me apresentar e passar a palavra ao meu colega Mário Couto,
que irá apresentar o white paper, e o José Sarilho, que vai moderar este debate e para o qual contamos com a vossa participação ativa. Muito obrigado a todos e até já. Muito obrigado, Bruno, pela introdução, e aproveito para cumprimentar uma vez mais toda a audiência, e então iremos passar à apresentação do white paper. Ora bem, como já devem ter visto pelo nome do white paper, ele aborda a flexibilidade do sistema elétrico e as soluções de armazenamento, e portanto o nosso white paper está estruturado essencialmente em duas partes. A primeira parte relativa à flexibilidade, tentando perceber porque é que essa flexibilidade é necessária e de que maneira ela pode ser encontrada ao longo de toda a cadeia de valor do setor energético, e a segunda parte é relativa às soluções de flexibilidade. Obviamente que a segunda parte relativa às soluções de flexibilidade está também ligada, a segunda parte relativamente às soluções de armazenamento está ligada à flexibilidade. Este white paper tem como ponto de partida um white paper anterior, lançado no final de 2022, início de 2023, sobre os desafios de elevada incorporação de energia renovável na operação do sistema elétrico, e a partir desse white paper, a equipa FLPT decidiu-se a lançar para um novo sobre a questão da flexibilidade. Obviamente que a principal motivação para este white paper é esta transição para um modelo diferente da operação do sistema, em que antes nós tínhamos essencialmente a flexibilidade do lado da oferta, mas agora temos que passar para um novo paradigma onde essa flexibilidade também pode ser fornecida pelo lado da procura. Portanto, temos flexibilidade do lado da oferta e do lado da procura. Mas, obviamente, não podemos esquecer, e como também está aqui destacado, que o sistema elétrico já dispõe de algumas soluções que devem continuar a ser exploradas em conjunto com as novas soluções de flexibilidade e armazenamento, como sejam as capacidades de interligação com a Espanha, ao nível da rede de transporte, a capacidade de armazenamento em centrais hidroelétricas como a Albufeira, que irão ser importantes para a operação do sistema, como viremos ao longo desta apresentação. Obviamente que a flexibilidade é sempre uma característica inerente aos sistemas elétricos, que é a capacidade de acomodar as mudanças na procura e na oferta, mas, como disse anteriormente, este novo paradigma obriga também a que haja mais flexibilidade do lado da procura, porque o sistema está cada vez mais descentralizado, cada vez mais unidades de pequena produção ligadas na redistribuição em níveis de tensões inferiores, devido sobretudo a essa descarbonização com mais componente renovável no sistema elétrico, e portanto nós temos que encontrar a flexibilidade. E no nosso white paper nós caracterizamos aqui em 4 pontos, como está aqui descrito, a flexibilidade na cadeia de valor. Em primeiro lugar, obviamente a produção, é importante continuar a ter a capacidade de aumentar ou reduzir de uma forma relativamente rápida a produção, a fazer face àquilo que são as variações de consumo, e nesse caso, por exemplo, as centrais a gás serão uma parte importante a garantir essa flexibilidade do ponto de vista mais transitório. Obviamente a rede de transporte, referimos anteriormente a questão das interligações, mas é também necessário que haja um planeamento e uma operação da rede de transporte para acomodar diferentes tipos de tecnologia de produção, obviamente, e uma gestão dessa produção para fazer face ao equilíbrio procura e oferta, e também na procura de serviços de flexibilidade ou serviços de sistema que poderão ser fornecidos por essas unidades e por esses recursos distribuídos. Por outro lado, como também já foi referido, a questão dos recursos flexíveis do lado da procura, que são cada vez mais importantes. Como é que o próprio consumo poderá responder a incentivos, a preços, a mercados, para fornecer essa flexibilidade? Por outro lado, muitos desses recursos distribuídos ligados na rede de distribuição poderão também fornecer essa flexibilidade que será necessária ao sistema. E, por último, aquilo que nós designamos pela operação flexível do sistema elétrico. Isto diz respeito à coordenação que será necessária ter, nomeadamente entre diferentes operadores, mas sobretudo entre o operador da rede de transporte e o operador da rede de distribuição, na procura desses recursos distribuídos. Como é que eles poderão ser usados por ambos, e como é que essa coordenação também terá a ser feita com outras entidades, como sejam, por exemplo, agregadores, comunidades de energia, ou outros agentes que queiram participar neste tipo de soluções. A título exemplificativo, nós no nosso white paper também fazemos referência a vários
relatórios internacionais, estudos internacionais, para permitir que as pessoas que não são tão familiarizadas com o tema e que queiram compreender um pouco mais a fundo esta temática possam consultar estas fontes. Temos aqui um relatório elaborado pela Agência Europeia do Ambiente e pela Agência da União Europeia para a Coordenação de Reguladores de Energia, sobre as necessidades de flexibilidade para suportar esta descarbonização do sistema elétrico europeu, e destacamos aqui 2 pontos fundamentais, que é a complementaridade tecnológica. Por exemplo, a produção solar e fotovoltaica poderão ser e são complementares na garantia dessa flexibilidade e diminuição de variabilidade e incerteza na operação da rede, e por outro lado, a complementaridade geográfica. Isto é, nós podemos ter, não só no contexto europeu, mas mesmo no contexto nacional, zonas que são predominantemente de produção eólica e outras predominantemente de produção solar, e elas podem ser complementares no fornecimento de flexibilidade. Obviamente que aqui as soluções de flexibilidade, a rede e as soluções de armazenamento serão importantes para garantir esta complementaridade geográfica, mas são 2 aspectos fundamentais relativamente àqueles 4 que nós aqui referimos na flexibilidade na cadeia de valor do setor elétrico: produção flexível, transmissão flexível, recurso lá da procura e operação flexível do sistema elétrico. Por outro lado, aquilo que também é muito importante é a questão dos serviços de sistema. Por um lado, nós vimos assistir ao descomissionamento das centrais térmicas clássicas e, por outro lado, a maiores recursos renováveis não despacháveis, e o que dificulta este equilíbrio entre a oferta e a procura, o que obriga a repensar e a redesenhar estes serviços de sistema, que ajudam ao funcionamento da rede, quer em regime normal, quer em regime, por exemplo, de contingência, fornecendo serviços de controle de tensão ou serviços de controle de frequência, e é preciso pensar, redesenhar esses serviços, perceber como é que os recursos distribuídos que estão ligados ao longo da cadeia de valor, nomeadamente no lado da distribuição e no lado da procura, podem ser utilizados para fornecer esses serviços, quer ao nível local para suportar a redistribuição, quer a um nível mais nacional, por exemplo, para o controle de frequência. Isto obriga, obviamente, que o operador da redistribuição, uma redistribuição e com níveis de tensões inferiores, tenha um papel diferente e mais ativo, mas também é necessário repensar e pensar e desenhar novos modelos de negócio para tornar esses sistemas atrativos para os utilizadores e para os recursos distribuídos, e também que modelos de mercado para os serviços de flexibilidade. Uma vez mais, temos aqui uma figura do relatório que eu já referi anteriormente, em que se refere aqui às necessidades de flexibilidade em 2030, no contexto europeu, relativamente a 2021. Obviamente que a flexibilidade será necessária em diferentes horizontes temporais, horários até sazonais, anuais, e neste caso temos aqui o exemplo azul para a flexibilidade diária, a verde para a flexibilidade semanal e amarelo pela flexibilidade sazonal, e podemos ver basicamente o que nos diz este relatório é que, comparativamente a 2021, em 2030 a flexibilidade do ponto de vista diário será 2,4 vezes maior, semanal 1,8 e sazonal 1,3. Portanto, nós teremos mais necessidade de flexibilidade no nosso sistema e, portanto, é necessário repensar também esta questão dos serviços de sistema, e daí aquilo que é referido anteriormente, complementaridade tecnológica, complementaridade geográfica, são também 2 aspectos relevantes e que são referidos no nosso relatório. Além disso, a flexibilidade é um tema que já vem sendo falado há vários anos e que tem uma forte componente de investigação e desenvolvimento, porque há muita temática a ser falada, muitos temas a ser falados quando abordamos a questão da flexibilidade, desde o desenho de produtos de serviços de flexibilidade, o desenho dos mercados, o desenvolvimento de ferramentas que irão suportar a tomada de decisão dos diferentes agentes do setor e também, obviamente, o desenvolvimento de pilotos e iniciativas. Aqui também no nosso, entre aquilo que uma vasta panóplia de projetos que existe a nível europeu, nós destacamos aqui alguns e que podem ser consultados no nosso relatório, e nomeadamente podemos aqui realçar o FIRM, um projeto piloto coordenado pelo operador da rede de distribuição em Portugal, a Redes, que visa
que visa estudar e testar estas soluções de flexibilidade para serviços à rede de distribuição. E, portanto, é um piloto que está em marcha em cooperação com a Piccolo, uma plataforma que desenvolve mercados de flexibilidade. O Universal, um projeto financiado pela União Europeia e também coordenado pela Redes, que desenvolveu soluções de flexibilidade e diferentes pilotos em Portugal, Polónia e Alemanha. E aqui também temos o caso dos serviços de flexibilidade que são a ser testados pelo operador da rede de distribuição em França, Enedis, o Copax, testado nos Países Baixos para coordenação de congestionamentos, é uma plataforma usada pelos operadores de rede de transporte e rede de distribuição nos Países Baixos. Também há alguns exemplos como o Norflex e o Stockholm Flex nos países nórdicos, na Noruega e na Suécia, onde os recursos distribuídos estão a ser utilizados para prestar serviços de congestionamento à rede de distribuição e suporte à frequência na rede de transporte. E aqui duas iniciativas, talvez do mercado mais avançado, nos serviços de flexibilidade locais, como é o caso do Reino Unido, com as iniciativas da Pickle Flex e do Flexible Power. Portanto, aqui nós faremos algumas referências para quem quiser consultar, mas acho que é muito importante realçar este facto de ter uma forte componente de investigação, desenvolvimento e na integração de pilotos. Depois, a segunda parte do white paper aborda aqui as questões das tecnologias de armazenamento. E uma vez mais também aqui uma referência a este artigo sobre o armazenamento de energia em Portugal. Este projeto, este piloto, este documento feito pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Superior Técnico, a pedido da ADEN, através do Observatório de Energia, é bastante complexo e de grande qualidade e permite-nos aqui perceber o armazenamento de energia. Nós aqui fornecemos uma perspectiva mais de alto nível relativamente àquilo que são os sistemas de armazenamento, quanto ao tipo de energia de conversão, qual é o tipo de aplicação ou função, qual é a sua escala de aplicação, e portanto nós começamos por dar essa perspectiva no nosso relatório. E depois aqui um aspecto que também já referimos na parte introdutória desta apresentação relativamente à hídrica, e é o papel que a energia hídrica tem, nomeadamente a energia armazenada nas albufeiras, para a flexibilidade do nosso sistema. E aqui, por exemplo, nós temos um gráfico com a energia armazenada nas albufeiras das centrais hidroelétricas nos últimos 10 anos aqui em Portugal, e podemos verificar, este gráfico vem da ENTSO-E, da Associação Europeia de Operadores de Rede de Transporte, e nós podemos ver que a energia armazenada tem uma variabilidade não só sazonal, portanto varia ao longo do ano, mas também varia de ano para ano, o que mostra a importância que estas unidades têm para armazenar energia em grande quantidade, mas também a sua variabilidade, o que pode exigir flexibilidade adicional. E podemos ver aqui, por exemplo, a última linha, a laranja, de 2022, que foi um ano particularmente seco, em que é um ano menos bom se compararmos com os outros, mas, por exemplo, 2024, se vimos até 2014, a altura em que foi retirado este gráfico, vemos que 2014 tem sido um ano bastante positivo e que está no top relativamente à energia armazenada nas albufeiras. Portanto, há aqui uma certa variabilidade, mas nós temos, sobretudo através do complexo, por exemplo, do Alto Tâmega, em que podemos designar por uma gigabateria, essa capacidade de armazenar energia em grande quantidade, o que é significativo para um sistema como o português, que terá uma forte componente renovável, sobretudo eólica e solar. Depois, aqui também a importância, sobretudo que o armazenamento poderá ter, mas também os serviços de flexibilidade na garantia da inércia do sistema. Como já foi referido também, quando da parte relativa aos serviços de sistema, o descomissionamento das centrais térmicas retira a inércia girante da rede, o que é importante para fazer face a situações de contingência, e essas soluções terão de vir de outros tipos de dispositivos. Obviamente que aqui precisamos saber como é que esses recursos distribuídos, como é que o armazenamento distribuído ou o armazenamento em larga escala poderá contribuir para a inércia mecânica do sistema, mas ao mesmo tempo não nos podemos esquecer que também existem soluções, digamos, mais clássicas, como os compensadores síncronos, que podem suportar a regulação de frequência, a resposta a curto-circuito, regulação de tensão. E aqui temos um exemplo
mais uma vez, do caso dos países bálticos, quando da invasão da Ucrânia, que foram desligados da Rússia, tiveram que ser sincronizados com a rede europeia, e aqui houve necessidade de utilizar compensadores síncronos. Portanto, temos que utilizar as soluções clássicas, mas ao mesmo tempo perceber como é que recursos distribuídos podem contribuir também para o fornecimento de inércia do sistema. Depois, nós também aqui abordamos a questão do armazenamento eletroquímico, como é que as baterias podem ajudar na gestão da rede, na modulação da carga, por exemplo, fazer balanço, na estabilidade da rede. E aqui é também necessário perceber como é que estes dispositivos, que vão estar de uma forma distribuída no nosso sistema, podem ajudar no fornecimento de flexibilidade, na estabilidade e controle da rede. Por outro lado, um aspecto muito importante destas baterias será a mobilidade elétrica, como é uma ambição europeia e também terá, obviamente, impacto em Portugal, é perceber como é que a mobilidade elétrica, porque temos uma bateria nos veículos elétricos, como é que isso poderá fornecer flexibilidade ao sistema, como é que podemos fazer a deslocação temporal de consumos, por exemplo, de acordo com aquilo que são as necessidades da rede e também com as necessidades dos utilizadores, como é que podemos distribuir esse consumo, por exemplo, para horas de maior produção renovável, e perceber como é que essa flexibilidade poderá ser usada, porque é uma flexibilidade, uma vez mais, do lado da procura e que poderá ser usada. Ou, em último caso, em soluções já mais avançadas, como é que essa mobilidade elétrica poderá até suportar a rede através das tecnologias veículo para a rede, e injetando energia e suportando a rede em situações mais críticas, fornecendo algum tipo de medida de resiliência ao sistema elétrico. Obviamente que o nosso white paper não poderia também deixar de referir aqui duas partes importantes, que é, digamos, a interligação com outros setores energéticos, como por exemplo o armazenamento térmico. Também é uma forma de flexibilidade, é uma forma de armazenar energia e que está disponível em muitas casas, como sejam termoacumuladores ou bombas de calor, que podem ser usadas aqui também como tipo de armazenamento. Nós temos aqui o exemplo de um termoacumulador de 80 litros que pode dar uma capacidade de armazenamento de 5 kWh, o que em muitos casos até é superior ou poderá ser superior às baterias domésticas eletroquímicas. E, portanto, também é uma parte importante a ser considerada no setor energético. Por outro lado, também a parte dos combustíveis sintéticos, é como é que se pode converter essa eletricidade, sobretudo para setores que são mais difíceis de descarbonizar, como por exemplo através do armazenamento direto de hidrogênio ou a injeção na rede de gás natural. Portanto, é um tema que está muito na voga, mas que também nós teríamos que referir, porque é também uma forma de armazenamento e que precisa de ser considerado, e nós também abordamos no nosso white paper. Passando então àquilo que são as considerações finais. Obviamente que Portugal tem que continuar a assegurar a sua segurança energética através de um bom planeamento, capacidade de coordenação entre diferentes agentes e, sobretudo, operador de rede de transporte e redistribuição, através de um conjunto de políticas públicas para garantir essa continuidade dos planos no longo prazo. Isso é fundamental. E esse white paper também quer alertar para isso, porque há aqui soluções que precisam de ser abordadas da flexibilidade e do armazenamento. O segundo ponto é o papel transitório que as centrais termoelétricas poderão ter, enquanto estes serviços para armazenamento e para a flexibilidade não estiverem consolidados e estabelecidos. As centrais termoelétricas a gás poderão ter aqui um papel fundamental para dar alguma flexibilidade e estabilidade ao sistema. E, por fim, o papel, como referimos durante a nossa apresentação, das centrais hidroelétricas, que terão uma importância significativa, sobretudo através da bombagem e dessa capacidade de armazenamento em larga escala para o sistema português com forte componente renovável. Antes de passarmos à mesa redonda, aqui um conjunto de desafios que podem ajudar a lançar as questões. Como foi dito, nós estamos aqui num novo paradigma de maior descentralização do setor elétrico. Obviamente que isso resulta desta descarbonização, mas por outro lado também aumenta a complexidade e planeamento do sistema elétrico de energia, porque passamos a ter muito mais recursos, muito mais distribuídos, o que por si só o número já dificulta, e o que obriga a adaptar os processos de planeamento e operação do sistema elétrico. E também pode dificultar esta procura pelo serviço de sistema e serviços de flexibilidade. O segundo ponto diz respeito a esta questão
do desenvolvimento de modelos de previsão. Obviamente que muito trabalho tem sido feito e muitas ferramentas já estão a ser utilizadas em termos de previsão eólica e solar, mas se queremos avançar para os serviços de flexibilidade e utilização da flexibilidade, é preciso também desenvolver ferramentas que nos ajudam a prever as necessidades de flexibilidade, como é que estimamos as necessidades de flexibilidade, qual é a flexibilidade que pode ser usada do lado da procura, como é que nós estimamos isso. Esse tipo de ferramentas têm que ser incluídas também para garantir um planeamento a curto prazo e a longo prazo. Por outro lado, o planeamento e a operação poderão estar mais dependentes de soluções de armazenamento, e em alguns casos, algumas diretivas europeias já exigem que os operadores da rede, nos seus planos de investimento e desenvolvimento, incluam soluções de flexibilidade, não, além dos tradicionais reforço e expansão da rede elétrica, e, portanto, poderão ter que ser usados também nesse planeamento. E, por fim, a repensar todo este. Tem que haver um enquadramento regulatório para a utilização dos serviços de flexibilidade, como é que o armazenamento poderá ser incluído na rede para fornecer flexibilidade, ou tipo de serviços, ou participação de mercados, como é que se vai encorajar a participação e investimento para o fornecimento desse tipo de serviços. Há aqui um conjunto de desafios que podem ajudar a lançar as perguntas para a próxima parte. Agradeço a vossa atenção e passo a palavra novamente à Flávia para passarmos então à mesa redonda. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Mário, e eu espero que vocês que vocês encontrem este white paper informativo. Nós passaremos ao debate agora, mas antes eu vou apresentar os oradores. Temos Bruno Marçalo Nunes. Bruno trabalha no operador da rede de transporte, REN, do transporte português há mais de 25 anos. Ele é atualmente diretor da gestão de sistemas da REN, sendo responsável pela monitorização, controle e operação do sistema de eletricidade, gás natural, redes e transmissão em tempo real. Ele também é responsável pelos relatórios oficiais de eletricidade e estatísticas do gás a nível nacional e internacional. Ele foi chefe de estudos e assuntos europeus da REN e atuou também em planejamento de redes, projetos, interconexões e consumidores e gestões de produtores de ligações à rede, sendo responsável pelo licenciamento e coordenação de construção e avaliações de energia solar, eólica e hidrelétrica, centrais elétricas em Portugal, no âmbito do operador de redes de transporte. Temos também Jorge Esteves, que é diretor de infraestruturas e rede da entidade reguladora dos serviços energéticos, ERSE, desde 2004, com responsabilidades nos setores elétrico, do gás natural e da mobilidade elétrica. É licenciado, mestre e doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Desenvolveu carreira docente universitária no Instituto Superior Técnico entre 1983 e 2004, no domínio da engenharia eletrotécnica, com a categoria de professor auxiliar a partir de 1993 e como professor coordenador no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa desde 2004. Temos, por fim, Rita Mota. A Rita é subdiretora de Política Energética na EDP. Com background acadêmico em economia, ela possui uma experiência de mais de 20 anos no setor da energia, eletricidade, gás natural e hidrogênio e nas diversas atividades das respectivas cadeias de valor. Rita também é co-chair do Working Group Retail Market Design do Euroelectric e tem vindo a participar ativamente em vários fóruns relacionados com o papel da flexibilidade, em particular na recente discussão do novo Código de Redes Europeu de Demand Response, que virá complementar os restantes códigos de rede nessa temática, a par da revisão legislativa do desenho de mercado. José Sarrilho fará o debate, conduzirá o debate, e com a palavra, José. Obrigado, Flávia. Muito boa tarde a todos, à audiência, e boa tarde aos convidados, Rita, Jorge e Bruno. Obrigado por terem aceito o convite. Nós vamos então fazer aqui duas rondas de perguntas que eu preparei, 4, 5 minutos para cada questão, e depois lançaremos algumas questões que o público poderá colocar no Q&A, que está disponível aqui na plataforma do Zoom, e que serão selecionadas pela nossa equipa, consoante também a repetibilidade e o interesse manifestado. Eu começaria então pelo Bruno.
Nunes. Falaremos do equilíbrio de produção e consumo, que é o início do nosso white paper. Nós iniciamos a reflexão sobre o equilíbrio da produção e consumo e os mecanismos de flexibilidade ou graus de liberdade que podem contribuir e garantir para esse equilíbrio. Este inverno foi particularmente interessante porque teve uma grande disponibilidade de recurso renovável, quer eólico, quer hídrico, e foram batidos vários recordes de produção renovável. E a pergunta que eu faria é como é que tem sido gerido o equilíbrio da rede nesta situação que já tem uma forte componente renovável atual. Como é que vê estes desafios atuais e os futuros para anos que possam ser um pouco diferentes, com menor hídrica ou menor eólica? E qual é a representatividade da capacidade de modulação nos sistemas hídricos para fazer este equilíbrio da produção-consumo? Boa tarde a todos, e antes de mais, muito obrigado pelo convite, em nome da REN e em meu nome pessoal, por poder apresentar aqui a nossa visão sobre estes temas realmente muito importantes e também dar os parabéns ao FLPT por este artigo e por a organização deste evento. Acho que é importante que todos nós possamos debater estes temas. Há alguns deles mais sexy do que outros, nomeadamente estes dois temas, a flexibilidade e o armazenamento, são temas muito sexys, mas têm que ser debatidos e incorporados, porque é mais fácil falarmos quando estamos a implementar, temos mais dificuldade, e portanto é importante que todos nós e as diferentes visões possamos aqui debater sobre o tema. Indo diretamente à questão, o que é que nós podemos falar sobre aqui, como é que nós vimos este sistema e esta grande incorporação de renováveis, e este ano em particular com muita hidraulicidade em Portugal. Começando pelos princípios de como é que o mercado funciona. Como o mercado funciona da seguinte forma: os agentes de mercado, produtores, agentes de mercado, consumidores, vendem em mercado e compram aquilo que necessitam. E se este processo funcionasse naturalmente bem, ou seja, os produtores produziam exatamente aquilo que venderam e os consumidores consumiam exatamente aquilo que tinham comprado. E desta forma funcionava bem. E o que é que nós estávamos só? Estávamos só, a REN, enquanto gestor global do sistema, estava a ajustar os desvios e as falhas nas previsões, quer de um, quer de outro. E isto é o processo normal. O que é que dentro de todo o processo acontece diferente? É que há erros cada vez maiores com a integração de renováveis, e portanto esse processo torna cada vez mais difícil e mais desafiante a operação da rede em tempo real. Portanto temos que arranjar mecanismos para resolver e estamos a trabalhar nesse sentido. Indo à pergunta em concreto de como é que nós estamos a ver este ano com esta velocidade. Nós estamos a ver, e este ano em particular está-nos a demonstrar aquilo que nós esperávamos que provavelmente aconteceria daqui a 2 ou 3 anos, que era com a integração de muitos volumes de renováveis, em particular do solar, que é o que está em grande crescimento em Portugal, veríamos um excesso de produção em algumas horas, e que teria que ter a natural desvio ou shift da produção para outras horas, quando não, estamos a fazer investimentos que não são rentáveis e, portanto, não é isso que nós queremos, e daí o armazenamento, que é um dos temas que está abordado no white paper. Neste sentido, e com este ano, com elevada velocidade, o que é que nós tivemos? Tivemos 3 tipos de renováveis em consonância ao mesmo tempo. Hídrica, com volumes de hidrolicidade muito grandes. Temos um índice de hidrolicidade em Portugal neste ano de 1,78. É um valor extremamente elevado para normal. A média seria 1. Temos um índice no mês de março de hidrolicidade de 1,15, ou seja, uma vez mais, muito acima, e 1,15 para a eólica é um valor muito elevado, e temos o solar dentro dos padrões normais, perto de 1, não chega a 1, então padrões normais. Quando temos esta conciliação destas 3 tecnologias ao mesmo tempo, o que é que nós temos? O excesso de produção. Se os agentes de mercado, efetivamente, vendessem e comprassem exatamente aquilo que produzem e que necessitam, este equilíbrio seria fácil, e nós, na sala do Despacho Nacional de Eletricidade, teríamos uma vida mais facilitada. Não é assim.
Nem sempre os agentes de mercado conseguem ter um equilíbrio tão perfeito como as necessidades, e portanto o que é que nós estamos a fazer? Estamos a tentar, nos mercados de serviço de sistema, resolver o problema em tempo real, que passa dos vários mercados diário e interdiário para o tempo real. E nós estamos a fazê-lo bem, pelo menos é isso que temos tido o feedback de todos e temos tido muito sucesso nesse trabalho, mas há aqui esta tarefa grande. Também há aqui uma tarefa que é necessária de trabalhar junto de todos os agentes de mercado para que todos percebam a real importância do que está aqui. Falando da flexibilidade, nós, há muitos anos atrás, em conjunto com o regulador, com a ERSE e com os agentes de mercados, criámos os mecanismos de flexibilidade associados ao mercado de serviço de sistema. Portanto, o mercado basicamente é dividido em dois, esquecendo dos mercados futuros, em dois: mercado diário e interdiário, e depois o mercado de serviços de sistemas. A REN gera o mercado de serviços de sistemas, que representa cerca de 500 milhões de euros por ano, e nesse mercado é que nós fazemos o equilíbrio em tempo real, nas várias fases, em tempo real do sistema. O que é que nós estamos a fazer de uma forma regular? A preparar cada vez mais ferramentas e a dar essas ferramentas aos agentes de mercado para poderem trabalhar, novas plataformas de mercado que cada vez são mais europeias. Recentemente, em março, na noite de 13 para 14 de março, lançámos uma nova plataforma de mercado, que é o mercado MFRR, que é a terciária que usamos no passado, o nome que se usava no passado, que está a funcionar e que permite, e teve uma introdução de um mercado de quarto horário, e estamos, nesse sentido, a dar cada vez mais ferramentas para todos os agentes podermos trabalhar. Estamos certos que o caminho ainda tem que ser feito, há um caminho muito de transmissão de conhecimento e de partilha entre todos. Eu costumo dizer muitas vezes que isto é um trabalho de todos para todos, e só todos a trabalhar em conjunto é que conseguimos ter sucesso no sistema elétrico nacional, e portanto estamos a fazer isso. Independentemente disso, apesar da pergunta ser mais sobre renováveis e sobre os desafios associados à operação da rede associada a renováveis, não é de sumo menos importante referir que o processo de integração de renováveis não esgota a necessidade de termos gás natural. Estou a dizer isso pelo quê? Porque este ano, na segunda semana de janeiro, tivemos os 10 grupos a gás natural a funcionarem quase no seu máximo. Portanto, a integração de renováveis cria aqui desafios relevantes, que temos excesso de produção em algumas horas e a falta de produção noutras horas ou noutros dias. Eu costumo dizer que, e aqui dentro da equipa da gestão do sistema, dizemos quando temos duas produções renováveis com a relevância, estamos bem, equilibramos o resto do sistema. Quando temos 3, temos aqui um excesso, e vocês todos, alguns sentiram, a audiência deve ter alguns produtores, alguns sentiram aquilo que se passou há 2 fins de semana atrás, ou seja, desde sexta a segunda, dia 5, 6, 7 e 8 deste mês, de curtailment, um curtailment forte que tivemos que realizar para equilibrar o sistema, e ainda aqui há a pergunta outra vez, um curtailment forte tivemos que realizar, e portanto, quando temos duas unidades renováveis, estamos equilibrados. Quando temos 3, temos excesso de renováveis, e temos que aplicar aqui algumas medidas extra quando os agentes de mercado não fazem as ofertas adequadas ao equilíbrio perfeito. Isto acontece, portanto, estamos a trabalhar também junto dos agentes e com todas as entidades para que este efeito não seja transportado todo para o tempo real. O tempo real serve para resolver alguns dos desvios, algumas falhas e algumas imprevisibilidades de algumas contingências de rede e de geradores, não para grandes volumes de alguns processos menos perfeitos que estamos a otimizar todos em conjunto. E depois, quando temos apenas uma renovável ao zero, que foi o que aconteceu na segunda semana de janeiro, em que só tínhamos hídrica, não havia praticamente sol nem vento, então aí teríamos que recorrer ao gás natural para equilibrar e para satisfazer o consumo. Portanto, este é o nosso papel na sala do Despacho Nacional de Eletricidade. Temos que fazer o equilíbrio entre a oferta e a procura a cada segundo, e estamos a fazê-lo no sentido de
todos os dias nas nossas casas, quando ligamos, nos nossos empregos, quando ligamos o interruptor e temos energia para nos alimentar os nossos sistemas. Pronto. Muito bem. Basicamente, de uma forma muito rápida, Uhum. tentei dar aqui uma visão de como é que nós vimos. É um desafio relevante, mas estamos a cumpri-lo e estamos certos que todos juntos vamos continuar a cumpri-lo. Uhum. Muito bem, eu pegaria se calhar já nesse tema que levantou dos serviços de sistema, que cada vez estão mais utilizados, então nesta altura em que temos mais renovável para promover o equilíbrio de produção e consumo, lançaria a próxima pergunta para Jorge Esteves. Portanto, estas necessidades de flexibilidade, segundo o relatório da ACER, que foi partilhado há pouco, poderão vir a duplicar até 2030. Em particular, flexibilidade de curto prazo. Como é que vê os mecanismos atualmente disponíveis em Portugal, através de serviços de sistema, que estão neste momento, que podem ser contratados neste momento, e de que forma podem evoluir no futuro, nomeadamente para integrar tecnologias de armazenamento a concorrer nestes mercados? Ok. Antes de tudo mais, começava por agradecer ao GLPT e à Associação Portuguesa de Energia por esta iniciativa e com este tema extremamente atual e que pelo número de participantes que vemos na audiência, verificamos que foi exatamente no tempo adequado e pelo convite para eu participar neste debate, que muito agradeço. Eu diria, e o Bruno acabou por dar um enquadramento importante neste processo, eu diria, no passado a produção seguia ao consumo. Esta era a máxima digamos, da operação do sistema elétrico. E é essa mudança de paradigma que nós estamos a viver, porque efetivamente num sistema que vai começar numa lógica, pretendemos que ir numa transição energética rumo a uma sociedade neutra em carbono, as centrais térmicas, apesar de concordar com o Bruno que as centrais a gás vão ser necessárias durante muito tempo, vão deixar de estar tão disponíveis e por isso, como eu normalmente digo, o monte de carvão que já não temos felizmente em Portugal, ou o depósito de gás que servia de fonte de flexibilidade essencial, hoje só temos digamos, as barragens, os depósitos de água que estão associados às barragens que tradicionalmente se usavam e que permitiam seguir essa máxima. E esse recurso é finito, é limitado e sabemos que não vai poder crescer. Por isso temos que nos virar para os recursos que estão disponíveis. E os recursos que estão disponíveis acabam por ser a nova produção que é de base renovável, que é muito variável, sabemos isso. E provavelmente aí está o primeiro passo importante que devemos colocar. E a questão de fundo é que os produtores de solar, fotovoltaico, de eólico, hoje estão ainda no paradigma ou seja, alguns, pelo menos os tradicionais e o grande número, ainda numa perspectiva de que eu devo produzir e injetar na rede o máximo em cada instante. E provavelmente o que o mercado demonstra é que provavelmente é preciso começar a pensar em que investir um pouco mais e colocar baterias behind the meter, ou seja, atrás do contador, e com esta forma começamos a ser capazes de dar alguma despachabilidade a fontes energéticas, como são as centrais fotovoltaicas ou as centrais eólicas, que deste modo poderão encontrar a melhor hora para injetar na rede e evitar os problemas que há pouco o Bruno mostrava que passaram no início deste mês e que representaram na prática a necessidade de corte substancial da produção de energia que estava disponível naquele momento e o gastar de recursos que não tem lógica desse ponto de vista. Por isso eu diria que não é só nos serviços de sistema, é na forma como cada um de nós, ou cada um dos agentes do setor se irá colocar, e os primeiros que vemos, do ponto de vista prático, é que provavelmente no futuro haverá mais momentos que justificam uma nova estratégia do ponto de vista dos produtores de origem renovável, colocar a sua energia em mercado e terem soluções que lhe permitam alguma despachabilidade. A partir do momento que existe essa despachabilidade, pode haver um jogo na arbitragem de preço entre as diferentes horas do dia, que hoje é feita, e há bocado já foi referido também no paper, na capacidade que existem de bombagem e de turbinagem por parte das centrais com bombagem, das centrais hidroelétricas com bombagem, mas também, do ponto de vista prático, jogar com essa flexibilidade que aí surge. Essa arbitragem de preço ao longo do dia pode ser feita também em nossas casas. Eu, em última análise, tenho um conjunto de painéis fotovoltaicos com o meu próprio autoconsumo, que se eu estou hoje a exportar para a rede, provavelmente se também tiver baterias atrás do contador, poderei produzir à hora de almoço
para depois consumir à noite, que é a maior ponta. E deste ponto de vista, encontrei um outro paradigma associado a esta arbitragem de preço. Depois temos as soluções de serviços de sistema. Os serviços de sistema, efetivamente, são uma solução. E, efetivamente, aquilo que temos vindo a trabalhar com a RENI, como há pouco também o Bruno acabou de referir, estamos a abrir o quadro regulamentar que permita que todos os recursos, e aqui estamos a falar agora de recursos energéticos distribuídos, que podem ser as soluções clássicas, mas também todas as outras fontes que estão aqui a surgir pelo meio, possam participar de uma forma individual ou de uma forma agregada no fornecimento de serviços de sistema e de serviços de flexibilidade. Adicionalmente, e para resolver problemas mais locais, também apostamos, e é um pouco a perspectiva com que a própria legislação, o Decreto-Lei 15 de 2022, acabou por colocar, a necessidade de serviços de flexibilidade local poderão ajudar a resolver pontualmente em determinados pontos geográficos determinadas situações de congestionamento de rede e serem também alternativas de planeamento. A soma de todos estes serviços que podem ser prestados por cada um destes recursos energéticos poderão, em última análise, viabilizar os negócios. E como há pouco um dos comentários que eu vi aqui nas leituras das perguntas e respostas, é preciso encontrar novos modelos de negócio e estes talvez sejam alguns dos caminhos que permitirão viabilizar determinados tipos de negócio. Muito bem, portanto, pegando nessas sugestões do armazenamento behind the meter, ou mesmo para resolver constrangimentos locais, eu passaria agora a questão, mais uma questão agora para a Rita Mota. Portanto, nós na segunda parte do artigo identificamos algumas tecnologias e soluções de armazenamento que podem vir a ser utilizadas como serviços como mecanismos de flexibilidade. Do ponto de vista de complementaridade das tecnologias, que tipo de soluções é que, na sua opinião, podem vir a ser mais interessantes para o sistema elétrico português ou ibérico, que na prática temos uma ilha energética ibérica, e quais podem vir a ter um maior crescimento nos próximos anos? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite e, tal como os meus anteriores colegas aqui do painel disseram, muitos parabéns pelo white paper, que está realmente aqui muito bem conseguido, num tema muito importante. Ora, um dos aspectos que vocês referiram na vossa apresentação foi o facto de a flexibilidade ser necessária não é para responder só a um problema, ela serve para responder a diferentes necessidades, para diferentes durações, diferentes volumes, em alguns casos de forma mais planeada e antecipada, noutros mais em tempo real, para necessidades mais locais, mais nacionais, até mesmo transfronteiriças. Agora, também referiu aqui a parte do Portugal versus Ibéria, portanto, o sistema elétrico português tem muitas semelhanças também com o espanhol, não é? Em termos de clima, em termos de mix energético, também com muita hídrica despachável, mas também muita eólica solar, uma rede interna bastante resiliente, portanto, não temos o problema que alguns países têm, em que têm que partir o próprio país em muitas bidding zones com grandes diferenças de preço internas, e também temos uma boa interligação entre dois países. Temos uma boa interligação a nível ibérico, não tanto com o resto da Europa, como também já foi referido, o facto de termos aqui um bocado esta ilha energética. Isto significa que, para além das tecnologias que precisam dar a resposta rápida, como é o caso da inércia, que também foi referida aqui no paper, ou de mais curta duração, na parte do serviço sistema e a maioria dos casos de gestão de congestionamentos também, temos também aqui uma necessidade muito vincada de flexibilidade sazonal e interanual. Lá está, dependente dos tais índices de hidraulicidade e eolicidade, também já foram referidos, e de longa duração, porque não temos a mesma capacidade de usar a interligação que outros países têm. Ora, aqui o armazenamento de longa duração vai ser, de facto, crítico para colmatar este gap com o phase-out de geração mais térmica, porque permite endereçar estes problemas de intermitência durante longos períodos e evitar aqui também custos adicionais de medidas corretivas, como é o caso do curtailment de renováveis, e ao mesmo tempo assim beneficiar também de produção mais económica. Neste tipo de armazenamento de longa duração, e eu vi que também havia um comentário no Q&A sobre isto, existem várias tecnologias que podem prestar também este armazenamento de longa duração, também foram referidas algumas no vosso estudo, e elas têm o potencial de prestar flexibilidade que pode variar aqui de intervalos de 8 até 150 horas. Portanto, está ali entre aquilo que são as baterias de curta duração e os ativos completamente despacháveis. O problema é que a maior parte destas tecnologias ainda têm TRLs baixos, ou seja, precisam de muito desenvolvimento tecnológico. Portanto, a única tecnologia de armazenamento de longa duração economicamente viável neste momento é de facto a hídrica com bombagem, que em anos de eventos climáticos mais extremos, como é o caso de situações de seca mais extrema, que também já tivemos recentemente,
também tem as suas limitações. Agora, outra forma de abordar esta necessidade é otimizar o próprio uso da rede com a hibridização. Lá está, também foi referido no estudo. Aqui não é bem diretamente via armazenamento, mas dá flexibilidade, porque permite usar a mesma infraestrutura de rede para instalar tecnologias de geração que, ainda que intermitentes, têm perfis mais complementares. E melhor ainda se tiverem aqui um armazenamento também associado. Para outras tecnologias agora de mais curta duração, naturalmente as baterias e a flexibilidade da própria procura terão um papel fundamental a par com outras tecnologias, mas estas à partida são aquelas que terão um papel maior, aqui mais relevante. E relativamente às baterias, é importante referir que estas estão em muito boa posição para prestar também inércia. Aqui na apresentação foi falada a inércia síncrona, mas elas estão em muito boa posição para prestar inércia sintética e serviços de fast frequency também como solução à saída da inércia síncrona que a geração convencional atualmente presta. O que falta em Portugal é o desenvolvimento destes serviços e de um enquadramento para os mesmos, que é o tipo de enquadramento que ainda falta cá. A tecnologia em si consegue dar resposta. No que diz respeito à procura, também existem aqui várias soluções parceiras para o mercado residencial, por via, lá, mais uma vez, de armazenamento, mas também da modulação de outras cargas flexíveis, como os carregadores de veículos elétricos, as próprias bombas de calor, mas também do lado industrial, com otimização de processos produtivos, armazenamento térmico ou até de uma nova procura flexível que tende a surgir agora com os eletrolisadores, com a produção de hidrogênio renovável. A EDP, por exemplo, tem uma parceria agora recente com uma empresa chamada Rondo Energy, que na prática tem baterias térmicas que são alimentadas por fontes renováveis. E estas baterias térmicas também estavam referidas na vossa apresentação. Este tipo de tecnologia permitem fornecer a clientes industriais um calor contínuo de alta temperatura para os seus processos industriais e tem também a opção de juntar a isto com a geração renovável como tal produção de eletricidade. Para além disso, obviamente que há aqui outro potencial de flexibilidade, por exemplo, na própria gestão da rede, por exemplo, com soluções de Dynamic Line Rating, que permite aqui otimizar a capacidade da rede e retirar mais partido da sua real capacidade e, obviamente, ainda assim através das interligações. Muito bem, é um excelente resumo, principalmente na perspectiva dos vários períodos temporais que temos de considerar as soluções de armazenamento, que são soluções diferentes para diferentes contextos temporais. Pegando em todas estas soluções, na quantidade de ativos cada vez maior da rede elétrica, a descentralização dos ativos de produção, de consumo, das soluções eventuais de armazenamento que possam haver, tudo isto introduz maior complexidade nos sistemas elétricos. E agora eu direcionaria a questão, nova questão para o Bruno. De que forma é que a REN encara este desafio atual de tendência para maior complexidade, cada vez maior complexidade da rede, com mais pontos para monitorização, controlo, ordens de produção, de consumo? Como é que encara este desafio para o futuro e como é que se está a preparar para esta maior complexidade e dinâmica do mercado? Obrigado outra vez pela pergunta. Nós estamos habituados aos desafios e gostamos dos desafios. E temos respondido sempre bem, desde o passado até hoje, respondido sempre bem a estes desafios, portanto encaramos com otimismo. São desafios cada vez mais relevantes, mas com muito otimismo, e estamos certos que vamos atingir em conjunto, vamos atingir os objetivos pretendidos. Assim, nós começámos, quando não se falava de flexibilidade, já nós e a ERS, como eu disse, e os agentes, tínhamos flexibilidade. Tínhamos há muitos anos atrás, lançámos o mercado de serviços e sistemas, que não é mais do que flexibilidade. Diferentes formas de flexibilidade e gerir. Depois, portanto, e aí andamos a trabalhar dentro de todo este processo, e como garante de gestor global do sistema, temos que garantir este processo devidamente qualificado e que em cada momento temos a garantia de que o equilíbrio entre oferta e procura é atingida. Queria também falar de flexibilidade. Quando falamos de flexibilidade, o que me garante flexibilidade? E não é dito só por mim, é dito nos relatórios do Joint Research Center da Comissão Europeia, que o que me garante de flexibilidade são redes de interligações. Portanto, nós temos que ter cada vez mais redes de interligações na Europa toda, não estou a dizer em Portugal, só na Europa toda. E, portanto, aí podemos olhar logo entre Espanha e França, porque é que não otimizamos. E estou a ir aí para depois falar dos desafios que nós temos. Se calhar temos necessidades de
de algum curtailment e de algumas necessidades que falei há pouco, porque não conseguimos exportar e a complementariedade toda que devíamos ter entre a Península Ibérica e o resto da Europa, que seria interessante para aproveitarmos melhor as renováveis. Então, agora falando da pergunta que me está a dirigir, de como é que nós vimos e como é que o armazenamento, qual é o papel que tem o armazenamento em todo este processo. 100% de renováveis só existe se tivermos capacidade de armazenamento. O sistema elétrico português tem uma capacidade de armazenamento relevante. Temos cerca de 8,2 gigawatts de produção hídrica ou de potência instalada hídrica em Portugal. Desses, 3,6 têm armazenamento. Era um processo que era suficiente há uns anos atrás, hoje em dia já não é suficiente com a integração de cada vez mais volumes de renováveis e o que se espera nos próximos anos, nomeadamente solar e alguma eólica também. Portanto, o que é que nós temos de ter? Mais armazenamento, seja ele hídrico, seja ele químico ou outro que possa surgir. Caso contrário, o que é que nós temos? Temos produção e desperdício. Produção e desperdício não dá 100% de renováveis. O que nós temos de fazer é deslocalizar a produção do ponto de vista de horas. Portanto, temos de fazer o shift da produção para outras horas, como eu disse há pouco. Em relação aos desafios, o que é que nós temos de ter? Mais observabilidade, mais controlabilidade. Atualmente, na legislação, acima de 1 megawatt, uma central tem que ter observabilidade e controlabilidade. Porventura, vamos ver se não temos que ir mais abaixo. Não estou a dizer que temos que ir, mas cá porventura temos que ir a um valor mais abaixo. Temos que fazer um processo de retroatividade para muitos projetos antigos que não têm observabilidade e controlabilidade. Nós temos de ter, porque só assim é que nós conseguimos controlar todo o sistema e garantir que possamos ter esta controlabilidade fina, porque em última instância somos o grande final deste equilíbrio. E o armazenamento, como referi, é fundamental para que nós possamos ter o equilíbrio. Mais digitalização, cada vez mais digitalização, cada vez os sistemas são mais digitais. Temos muito, mas temos que fazer mais. Temos que também, há aqui um processo e isto não é uma crítica, é um processo evolutivo que nós temos que ver. Temos que os proprietários dos ativos de produção, temos um conjunto de novos proprietários de produção de ativos centrais que têm que perceber o real valor daquele ativo, do ponto de vista para o equilíbrio. Portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito em conjunto entre todos nós, enquanto gestor global do sistema, o regulador, o operador da rede de distribuição, a Direção-Geral de Energia, todos nós temos que perceber que quanto vale esta central que nós temos entre mãos, enquanto proprietário da central, e como é que a central tem que funcionar. E temos que garantir que quando há necessidades de redução ou necessidades de produzir mais na sequência de ativações em mercado, efetivamente elas acontecem. Portanto, isto só se faz com mais digitalização, com mais diálogo, com mais formação, e estamos a fazê-lo. Nós organizámos o gestor global do REN organizou um workshop em final de dezembro do ano passado sobre o mercado de serviço de sistema, sobre aquilo que nós esperamos que é importante para nós enquanto gestor global do sistema e também para os produtores das centrais. As centrais, nomeadamente as solares e as eólicas, têm que conceber os seus projetos e para no seu business plan incorporar um valor que é o valor da venda de energia e um outro valor que é a venda de serviços. E esta venda de serviços cada vez vai ter mais importância à medida que vamos ter preços cada vez mais baixos, como tem acontecido nos últimos tempos na Península Ibérica e na Europa como um todo. E, portanto, a venda de serviços é um processo que tem que ser evolutivo e tem que ser muito bem trabalhado por todos, e nós temos a cota de responsabilidade de demonstrar as potencialidades disto, o regulador também, o concedente em geral também, e os produtores como todos os agentes do mercado, agregadores e comercializadores, também têm que perceber e otimizar as ferramentas para poderem trabalhar
desta forma, e assim conseguimos equilibrar o sistema e termos um processo que seja rentável para todos. Eu costumo dizer, isto só é bom se for bom para todos, portanto, isto tem que ser win-win, porque se for win-win, todos ganhamos e todos evoluímos. Se não for win-win, o processo não funciona e não funciona para todos. Portanto, é assim que eu vejo o sistema e é assim que a REN vê como é que nós devemos evoluir no futuro. É um excelente call to action, sensibilizar todos os operadores, todos os participantes na rede, quer consumidores, quer produtores, para conseguir melhor aproveitar todos os seus ativos, para contribuir de uma forma construtiva e integrada para o sistema. Passo agora a uma pergunta um pouco diferente, mas num tema que já foi aqui discutido, sobre as interligações elétricas. Uma pergunta que dirigia aqui ao Jorge Esteves. No último Energia em Debate do FLPT sobre segurança energética, falámos, um dos aspectos chave que foi destacado é a limitada capacidade de interligação que a Península Ibérica tem com França. Com o resto da Europa, neste caso. Também sobre a perspectiva de equilíbrio da rede, este seria um importante vetor de flexibilidade. Sendo vontade da União Europeia já manifestada de haver reforço de interligações intercomunitárias, que projetos que estão em curso de interligação Espanha e França, e quando é que poderão entrar em serviço, ou quando é que poderemos ver um reforço desta capacidade, se é que está previsto que venha a acontecer em breve? Muito obrigado, então. Na lógica deste debate e do tema, a flexibilidade pode ser a flexibilidade que temos vindo a falar, pode ser disponibilizada pela produção, pelo consumo, pelo armazenamento, seja ele hídrico, térmico ou eletroquímico, e a flexibilidade que há pouco a Rita falava, relacionada com a integração de vetores energéticos, ou seja, em última análise, sermos capazes de introduzir outros vetores energéticos como o hidrogênio no processo, poderão nos dar, é complementada e é tradicionalmente complementada pelas interligações internacionais que o Bruno há pouco referia, como uma solução também que nos tem permitido manter os sistemas estáveis, os sistemas elétricos europeus estáveis. E por isso temos que olhar para as interligações também como um recurso de flexibilidade que é fundamental para que se possa ocorrer um mercado de dimensão europeia. E esta deve ser adequadamente aproveitada. A nossa interligação com Espanha surge como razoavelmente adequada pelos resultados que nós temos vindo. O problema surge sempre do facto de o nosso padrão de consumo e de produção ser idêntico ao espanhol, e deste ponto de vista, o facto de haver problemas nas interligações dos Pirineus criam o conceito que há pouco já foi referido, que a Península Ibérica, do ponto de vista elétrico, é capaz de não ser uma península, está muito próximo de ser uma ilha. E esta ilha energética tem que ser capaz de ser ultrapassada. É um tema que está identificado há muito tempo, e há muito tempo que se tem tentado encontrar soluções para isso. Só que este é um processo lento, porque é preciso investimentos elevados e alinhamento de interesses que não é fácil de resolver. Conseguiu-se ao longo dos últimos 10, 15 anos fazer uma interligação do lado da Catalunha que deu um empurrão, mas estamos a falar, deu um empurrão de forma que hoje existe uma interligação entre Portugal e Espanha que tem a mesma ordem de grandeza daquilo que hoje existe entre dois mercados gigantescos, que é entre Espanha e França. Por isso, este é o nível atual de interligação e, por isso, as dificuldades que existem de aproveitar esta fonte de flexibilidade para gerir os sistemas elétricos do futuro. Já há vários anos que foi identificada a necessidade de continuar a reforçar isso, a fragilidade dessa ligação, e por isso há investimentos que estão em curso entre França e Espanha, através do Golfo da Biscaia, ou seja, cabos submarinos, que estão a ligar o norte de Espanha, na zona do País Basco, à zona da Bretanha, ali um pouco acima de Bordeus, e é esse o projeto que está em curso, que está previsto de um valor relativamente astronómico do ponto de vista de investimento, financiado uma grande parte pela União Europeia, para efetivamente ultrapassarmos esta grande restrição. Mesmo com ela concretizada, e que provavelmente vai demorar, não sei se meia dúzia de anos, esperemos um pouco menos, mas andará à volta disso, ela não será suficiente. E por isso, há 2 ou 3 projetos, através mesmo físicos, através de terra nos Pirineus, que também estão identificados há algum tempo, que são relativamente limitados. Por isso é fundamental encontrar outras soluções.
E há pouco, não foi por acaso, que referi a integração de vetores energéticos. Provavelmente a solução de um país que gera energia acaba por ser através da utilização de valor acrescentado de combustíveis de alto valor, que resolverão parte do consumo que aparentemente nós, face à nossa ambição de produção, estão previstos no nosso PNEC e que permitirão conseguir produzir hidrogênio verde a preços competitivos, permitirão, através de síntese com outras moléculas, criar combustíveis de alto interesse que poderão ser exportados por soluções que provavelmente serão líquidas e que permitirão, por exemplo, responder aos desafios que, do ponto de vista da descarbonização, a aviação ou, digamos, a marinha, do ponto de vista da propulsão de navios, irão necessitar no futuro. Por isso, provavelmente, poderemos estar numa fase em que Portugal e a Espanha, desse ponto de vista, que temos, poderão ser fonte de combustíveis de alto rendimento, de alto interesse energético, verdes, e que permitirão, através, e que desta perspectiva, poderão, em última análise, permitir ultrapassar também algumas dificuldades que a nível europeu têm para se poderem também descarbonizar. Muito bem, também é uma boa complementaridade. Passando agora novamente para um outro tema, para tentar abranger aqui todos os temas à volta deste tema central da flexibilidade e soluções de armazenamento. Nos últimos 2 anos, tem despertado muito interesse sobre a transição energética, também por causa da volatilidade que os preços de mercado têm demonstrado. Também nas últimas semanas, nos últimos meses, em Portugal, os preços de mercado têm mostrado sinais de valores muito próximos de zero ou até negativos em algumas horas. Recentemente, o Parlamento Europeu aprovou também uma nova reforma com o objetivo de tornar o mercado elétrico mais estável, acessível e sustentável. Tendo isto em vista, de que forma é que esta nova reforma e estas novas medidas introduzidas vão permitir esta maior estabilidade, acessibilidade e sustentabilidade do sistema elétrico, dando melhores sinais e dando melhor informação também aos investidores e a quem desenvolve projetos de produção de energia, mas também para os serviços de flexibilidade para que este mercado possa ser mais estável no futuro. É uma pergunta vasta, digamos assim. Sim. Antes de mais, deixem-me só dizer uma coisa, porque há uma tendência a falar do mercado de eletricidade como sendo apenas um mercado spot e o mercado de preços marginais. E o mercado de eletricidade não é marginalista na medida em que é muito mais do que apenas o spot. Esse sim, mercado com preços marginais. Mercado spot, mercados diários e intradiários, mas há muito mais do que isto. Na verdade, o mercado de eletricidade é composto por várias peças, cada uma com o seu propósito, e são todas elas muito complementares. O mercado spot, de facto, é marginal, porque é o modelo económico mais eficiente e tem como propósito otimizar despachos dos recursos existentes. Temos os mercados forward, over-the-counter, e over-the-counter têm o papel de ferramentas de gestão de risco para coberturas de posição. Temos contratos de mais longo prazo, como sejam os PPAs, os leilões CFD, que têm o propósito de incentivar investimento e, ao mesmo tempo, são eles também ferramentas de hedging. Temos mercados de serviço sistema e gestão de congestionamentos, que são mercados para resolver problemas do sistema. Temos mercados de remuneração de capacidade para resolver problemas de falta de adequabilidade de recursos, como tal segurança de abastecimento, e por aí fora, porque ainda temos outros mercados que vão desde os Long-Term Transmission Rights para cobrir diferenças de preço entre as bidding zones, transações peer-to-peer e outras formas de partilha de energia, como está agora mais vincado na revisão do desenho de mercado europeu. Aliás, eu vi um comentário aí no Q&A relacionado com este tema da partilha de energia, e o conjunto de todas estas peças é o que de facto forma o mercado de eletricidade. E é o conjunto de todas estas peças que muitas vezes também acaba por se traduzir naquilo que é depois um preço de retalho, portanto, não vem só de um dos mercados. Agora, relativamente à variabilidade que foi observada nos últimos anos, de facto, houve subidas extremas nos preços. Todos nós sabemos, foi um contexto excepcional, um contexto de emergência, muito empolado naturalmente pelo conflito, pela invasão da Rússia na Ucrânia, em que se verificou aqui um choque na oferta do lado do gás, mas a realidade é que, apesar de ser um contexto difícil, o mercado funcionou como devia.
E apesar da gravidade, os sinais de preço elevados nestes contextos também são necessários para reequilibrar o sistema. Mas, como eu disse antes, foi um contexto excepcional e em toda a Europa não houve apenas adaptação e redução da procura, infelizmente também houve muita destruição da procura, seja de clientes industriais que fecharam, seja com muitos mais casos de pessoas em situação de risco de pobreza energética. Felizmente, em Portugal, nós temos um mecanismo de hedging natural que tem a ver com os contratos históricos de renováveis e que neste período se tornaram uma receita e ajudaram aqui a mitigar os impactos nos preços cá, preços de retalho. Agora, isto não significa que a volatilidade dos mercados em si seja uma coisa má. Pelo contrário, a volatilidade dos preços de mercado é a melhor ferramenta para dar sinais aos agentes e atrair a necessária flexibilidade de forma eficiente. Por exemplo, o armazenamento depende exatamente das diferenças de preço no mercado. Uma hídrica com bombagem consome para armazenar quando o preço está baixo e pode então mais tarde turbinar essa água para produzir noutras alturas em que, se não fosse aquela hídrica, entrariam tecnologias mais caras. O mesmo se aplica às baterias. O modelo de negócio depende exatamente destes diferenciais de preço. Mesmo a resposta da procura também depende de ter incentivos ou não de preço, seja por via de poupanças na fatura, com uma flexibilidade mais implícita, por exemplo, em resposta a preços indexados ou tarifas time of use, ou por via de receitas pela prestação de serviços de flexibilidade explícita, a própria procura a prestar e a participar nestes mercados de uma forma cada vez mais ativa. O que é positivo na recente reforma de mercado? É que manteve o funcionamento nas partes do mercado que já funcionavam de forma eficiente e vem reforçar e melhorar os outros instrumentos de mercado que precisavam de facto de evoluir e vem dar ainda mais pressão à necessidade de fazer uma melhor avaliação das necessidades de flexibilidade não fóssil e incentivar o seu desenvolvimento do sistema de uma forma neutra do ponto de vista tecnológico e assente em mecanismos de mercado e que permitam também aqui algum value stacking, até como o Jorge Esteves falava, para viabilizar aqui os modelos de negócio e atrair este investimento. Portanto, incluir estas necessidades no próprio planeamento também permite dar mais visibilidade aos agentes, que assim podem adaptar-se e investir em soluções de flexibilidade para que elas estejam disponíveis quando o sistema precisa delas. Muito bem. É muito interessante e é muito importante essa perspectiva de que o preço marginalista não nos dá a real ideia de qual é o custo da energia, e o custo agregado da energia que nós estamos a consumir, porque às vezes os volumes associados podem ser pequenos face à globalidade do que está a ser produzido e consumido. Eu vou então agora passar para algumas perguntas da audiência. Vou começar aqui, talvez, pelo Jorge Esteves. Há aqui várias questões que estão relacionadas com que tipo de serviços de sistema é que podem vir a ser associados a soluções de armazenamento, a baterias, por exemplo. Como é que tipo de serviços de sistemas é que existem agora? Quais é que podem ser construídos, desenhados a pensar em soluções de armazenamento? Um, e o que é que a ERSE está a fazer nesse sentido? A última revisão regulamentar que desenvolvemos no verão passado, do ponto de vista regulamentar, acabou por colocar o armazenamento ao mesmo nível que a produção e o consumo para prestar serviço de sistema ou para participação a nível de mercado. A lógica atual é que o armazenamento, seja atrás do contador ou em armazenamento autónomo, possa participar de igual modo para resolver os problemas tanto de flexibilidade como também participação do mercado. Estamos neste momento a concretizar esse aspecto e deste ponto de vista existem aspectos concretos que nós estamos a prever na próxima revisão do Manual de Procedimentos do Gestor Global do Sistema, que estamos a prever ainda ocorrer a meio, ou seja, talvez no início do segundo semestre. Pretendemos de alguma forma clarificar alguns aspectos. No entanto, já hoje existem instalações que possam concorrer, nada o proíbe. E por isso, desse ponto de vista, é uma questão depois de haver o processo todo de qualificação através dos procedimentos da REN, e eu julgo que deste ponto de vista também existe disponibilidade do lado dos colegas da REN de o fazer. O que eu há pouco na mensagem anterior referia é que existem hoje soluções mais, ou seja, potenciais de muito curto prazo, que é havendo e encontrando soluções económicas em que viabilizem e criem situações de negócio, o armazenamento atrás do contador de produtores
que hoje já têm pode ser já concretizado e será um potencial ajudante para resolver isso e provavelmente juntando a componente de, digamos, arbitragem de preço, com os valores que se podem vir a receber do lado da prestação de serviço de sistema, com, eventualmente, se for os locais onde existem problemas de flexibilidade local, se adicionar isso tudo, é com esses proveitos todos que poderemos vir a encontrar que provavelmente aparecerão os primeiros business cases que serão viáveis e que justificarão a que os investidores e os promotores investam em baterias. As baterias tendencialmente irão reduzir o seu custo e é nessa aposta. No entanto, a Rita falou de um aspecto, por exemplo, esperemos muito bem que essas experiências com armazenamento térmico funcionem, porque provavelmente esta é uma solução. Mas também existem outras soluções, e há uma pergunta que vai nesse sentido. Os consumidores também têm um potencial de armazenamento nas suas próprias instalações. Eles podem produzir mais no curto prazo, tendo uma linha de montagem que necessita de produzir uma certa quantidade de produto no final da semana. Se tiverem um armazém, também podem consumir mais no início e consumir menos a meio do processo. Por isso, há também capacidade e a flexibilidade do lado de consumo também é isso. Os veículos elétricos podem ser, e o carregamento dos veículos elétricos pode ser também inteligente para resolver problemas de congestionamento de rede, mas também podem aproveitar as alturas do custo baixo da energia para permitir, em última análise, viabilizar o negócio. Ali já estão as baterias, por isso, em última análise, não precisamos de veículo to grid ainda, ou seja, poderá ser mais interessante, mas na tecnologia atual, o facto de haver um carregamento de uma forma agregada, e isso é que é a chave da questão, que permita que se aproveite os momentos de custo de energia mais baixo, permitirá que os carregamentos sejam a preços mais baixos, mas também os produtores possam vender a um preço mais elevado porque tem mais consumo para aquelas horas onde hoje há pouco consumo. Por isso, o fazer acertar a produção a mais com o consumo, por exemplo, os veículos elétricos poderiam ser interessantes. Hoje estamos com 185 mil, ou um pouco mais do que isso, veículos elétricos registrados em Portugal. Estive a fazer um exercício em 2030, é fácil que tenhamos 500 mil, face ao crescimento que está a acontecer. Isto representam 10 gigawatts de potência disponíveis para resolver os problemas do gestor de sistema. É óbvio que não serão todos a carregar no mesmo momento, mas uma percentagem delas poderão fazer, e isto é um potencial de flexibilidade, do ponto de vista que é muito grande, à parte também das questões do ponto de vista da energia que poderá ser armazenada. Falando um pouco nesta flexibilidade que o consumidor pode ter, há aqui uma outra pergunta do público também, que tem a ver com os consumidores domésticos representam cerca de 30% do consumo de eletricidade. Mas muitas vezes é difícil para o consumidor doméstico fazer refletir eventuais variabilidades na sua curva de consumo para ajustar à produção disponível ou aos sinais de mercado, porque os preços que o cliente paga no final do mês, um cliente doméstico, não está associado a este mercado marginalista. Portanto, a pergunta que eu lhe dirigia à Rita é: de que forma é que pode ser incentivado, ou como é que podem ser dados os sinais para canalizar este potencial dos consumidores domésticos, quer pelo carregamento elétrico, quer pelo armazenamento de calor, para contribuir também para o equilíbrio do sistema elétrico? Ora, isso pode ser feito de várias formas, porque é verdade que se um cliente tiver um preço mais fixo, tipicamente está mais escudado, não é, dos sinais de preço de mercado marginalista. Mas mesmo um preço fixo também pode ter diferenciação em períodos. E essa diferenciação em períodos às vezes também dá o sinal para ajustar o consumo da forma mais otimizada. Ainda assim, e apesar de, nesses casos, também não haver ainda assim um grande sinal, o cliente pode não ter o sinal diretamente no seu preço de retalho, mas ainda assim pode participar com essa flexibilidade nos mercados. Portanto, em vez de ver diretamente na sua fatura, vê o reflexo numa receita ao participar no mercado de serviço sistema, em mercados intradiários. Claro que isto, o que é que isto implica? Como estamos a falar de clientes tipicamente mais pequenos, a menos que sejam grandes industriais, também é preciso vir aqui a agregação de consumos para conseguir funcionar aqui com efeito portfólio, como se estivéssemos aqui a falar de um grande ativo, mas que na verdade é um conjunto de muitos ativos pequeninos e muito centralizados. Isso implica que também todos os processos de participação nestes mercados também estejam adequados à participação deste tipo de recursos. Isso implica a revisão a nível de critérios de pré-qualificação dos ativos,
implica também ter aqui enquadramento a nível das estimativas do que é o baselining, portanto, a base daqueles consumos, se não houver variação, implica ter uma medição com a granularidade e frequência necessária para conseguir, de facto, ter essa participação. Implica aqui uma adaptação, mas que, como o Jorge também já referiu, é uma coisa que também está em curso agora no nosso enquadramento nacional, vir a adaptar todo o enquadramento para que todos os ativos possam participar aqui em pé de igualdade. Depois, obviamente, para além desta participação em flexibilidade mais explícita, que é a tal participação direta nos mercados em si e receber esse sinal via receita por participação nesses mercados, obviamente que clientes que tenham preços com componentes mais dinâmicas, com uma parte mais indexada ou completamente indexada, esses clientes obviamente têm os sinais em primeira mão, não é? São aqueles clientes que, se entenderem bem o mercado, se tiverem os automatismos para também fazer a otimização das suas várias cargas, porque isto não funciona se as pessoas tiverem que ir lá desligar esta máquina ou aquela, lembrar-se de ligar outra a outra hora. Isto tem que ter aqui alguma inteligência por trás para que de facto o cliente possa beneficiar e tirar partido desse valor. Mas se assim for, o cliente de facto pode ter aqui grandes benefícios e aproveitar essas diferenças de preço para participar nos diferentes mercados de eletricidade, tal como qualquer outro tipo de recurso, e trazer essa flexibilidade aqui ao sistema. Até em antecipação à parte dos mercados de serviço sistema. Porque se isto for, por exemplo, em mercado intradiário, essa flexibilidade aparece no próprio momento de formação de equilíbrio de preços. Portanto, ainda antes de chegar à situação em que é preciso resolver outros problemas do sistema que aparecem num volume muito mais pequeno do que o inicial. Essa inteligência, esse automatismo de resposta dos sistemas de armazenamento ou das soluções, quer domésticas, quer na indústria, ou quer em comunidades de energia, de facto vai ser chave, assim como a sensibilização para os consumidores saberem qual é o seu potencial para atuar. E, e, portanto, eu agora passaria a uma outra parte da questão. Nós falamos aqui em serviços de flexibilidade e não há almoços grátis. Este serviço de flexibilidade tem um custo e esse custo acaba por ser passado ao consumidor de alguma forma. E eu agora dirigi essa pergunta, se calhar ao Bruno Nunes, que talvez possa ajudar-nos a perceber de que forma é que no fim do dia o custo destes serviços para o sistema acabam por ser transferidos para o consumidor, ou que o custo global da energia, digamos assim, é transferido para o consumidor. Todos nós pagamos, não, de uma forma muito, muito direta, qualquer custo tem que ser refletido. A pergunta é para mim, mas o regulador está aqui e o regulador pode explicar isso muito melhor, porque tem aqui um poder diferente do que a REN. O processo é esse, portanto, todos os custos da gestão do sistema são repercutidos em todos os utilizadores de energia, portanto, não temos outra forma de o fazer, é assim, são custos que são associados. Portanto, a resposta é muito direta, eu vi essa pergunta, a resposta é muito direta e não há outra forma. Respondendo ao repto, talvez, José, Sim, força, podem eu complementar, diria claro. que a expectativa que temos é que, efetivamente, tendo em conta a escassez até, digamos, dos próprios combustíveis fósseis e as dificuldades que existam, é que as soluções com energias renováveis, potencialmente, em valor médio, tenham valores mais baixos que os anteriores do passado. No entanto, temos consciência clara, porque hoje o LCOE, ou seja, o valor do custo de longo prazo das soluções, por exemplo, fotovoltaicas, fazem um valor médio de energia mais baixo no longo prazo. No entanto, são necessários complementos. E é estes custos adicionais que o Bruno acabou agora por descrever que são necessários, que já vimos porquê, porque em última análise é preciso resolver o problema da variabilidade, que em última, a nossa perspectiva, e achamos que vai haver possibilidade de aquilo que chamamos em inglês a affordability do ponto de vista da energia, ou seja, vai continuar a ser acessível o custo da energia, é porque um componente vai ser equilibrado com o outro. O que aconteceu no passado é que provavelmente a componente de mercado diário e mercado interdiário era, do ponto de vista do mercado grossista, representava 95% dos custos e provavelmente 5% dos custos eram associados a serviços de sistema. O sistema do futuro, provavelmente os serviços de sistema vão ter um peso bastante maior do que estes 5% que estão feitos no passado. E isto é um sinal para os promotores, para se prepararem e ajudarem o sistema nesse sentido. Se eles prestarem serviços ao sistema, irão ser remunerados. E aqui, mais uma vez,
sejam eles produtores, sejam eles consumidores, ou tenham eles promoção, sejam eles armazenadores autónomos, poderão ter essa oportunidade se tiverem capacidade de flexibilidade. Já agora, sim, se eu puder também sim. reagir, Deixa-me Força. deixa-me só aqui. Estejam à Ok. vontade, estejam à Primeiro a vontade. Rita, eu falo aqui. pronto, Primeiro a se eu Rita. puder também Sim. reagir, só acrescentar aqui que a tendência também será que todos os mercados sejam vistos em períodos cada vez mais granulares. Mesmo na parte do mercado diário e interdiário, era uma coisa que nós, por exemplo, aqui na Ibéria, neste momento temos isto em períodos de 1 hora. Ao passarmos isto para períodos de 15 minutos, tipicamente também temos um equilíbrio um pouco mais próximo daquilo que é o real do sistema. E isso, à partida, também limita um pouco a necessidade de serviço-sistema em relação a se estivermos a considerar sempre aqui períodos de 1 hora, vê sempre pela média, mas na verdade o sistema em períodos mais em próximo tempo real precisa de facto desse equilíbrio e precisa dos serviços que tragam esse equilíbrio ao sistema. Para além disso, eu diria que muitas vezes os serviços de sistema também são uma forma de evitar outros custos corretivos no sistema e que às vezes têm custos mais elevados para o sistema como um todo. Portanto, às vezes não basta ver, há um custo, é preciso ver qual é que era a alternativa, qual é que era o custo da alternativa, se é uma interrupção de fornecimento mais geral a uma série de clientes e que impacto é que isso tem para os clientes, especialmente quando estamos a falar de clientes industriais, é o impacto que isso tem em medidas de curtailment renováveis. É preciso comparar os vários custos e quais é que são as alternativas de uns versus outros para garantirmos que temos aqui as opções mais custo-eficientes para o sistema como um todo. Deixa-me só comentar. É assim, o mercado como um todo vale 5 bis, mais ou menos, depende dos anos. Este ano vai valer menos porque os preços estão muito baixos. E o mercado de serviços de sistema vale 500 milhões, como já tinha referido em outra intervenção. A tendência é claramente aquilo que o Jorge referiu, a tendência é que o mercado de serviços de sistema cresça e o outro cresça. E, portanto, se calhar no final vamos ter até um preço mais baixo para os consumidores. O que é preciso também aqui é que todos nós, agentes produtores e agentes consumidores, percebam que por eu vender em mercado diário a 0 euros ou até negativo, isso não quer dizer que eu no final desse quarto horário ou nessa hora que eu vá perder dinheiro. Que eu possa ganhar dinheiro no mercado de sistema e receber para reduzir ou para subir. Depende da situação em que o sistema esteja. Temos tido muitos momentos em que há muitos produtores que vendem a 0 ou até negativo e depois recebem um valor relativamente relevante para reduzirem a sua produção. Portanto, isso tem acontecido regularmente, como todos que participam neste tema e que são agentes de mercado percebem. Portanto, há aqui, é aquilo que eu estava a referir, entre toda a gente perceber que, e nomeadamente os produtores, que o seu business plan não se faz só a vender energia, mas faz a vender serviços ou energia noutros mercados. E isto é muito importante, à medida que vamos integrando mais e mais renováveis, este papel torna-se relevante. E esta participação é ainda mais relevante. Vou aqui passar por uma pergunta que está aqui, acho que é relevante porque está ligada com isto, que é o armazenamento. O armazenamento. Há aqui uma pergunta que o armazenamento, para quando o armazenamento? O armazenamento, hoje em dia, todas as entidades, e o Jorge referiu isso, todas as entidades que já têm um ponto de recepção atribuído ou têm uma central ligada, podem fazer armazenamento. E quando estamos a pensar em solar e em eólica, ter armazenamento behind the meter permite participar no mercado de sistema e ganhar mais dinheiro do que se não tivesse armazenamento. E começam logo aqui a ter um business plan para pagar o investimento que fazem nas baterias. E esta visão tem que ser montada. Há uma tendência, e eu tenho tido algumas reuniões com alguns produtores, uma tendência de armazenamento autónomo. Claro, armazenamento autónomo é uma solução. Mas armazenamento em quem já tem, mas é um valor para quem tem um ponto de ligação atribuído, tal e qual como uma habilitação. Para quem já tem um ponto, não aproveitar esse ponto não faz sentido hoje em dia. Hoje em dia é aproveitá-lo até o máximo possível. E o armazenamento é uma solução quer para utilizar o ponto de ligação no seu limite, quer para poder participar no mercado do sistema com garantia que o benefício é maior. E também fazer o shift da produção
eu posso ter uma central e ter uma central de 100 megawatts e decido só vender 50 megawatts no mercado diário, os outros 50 ou guardo na bateria, e estou a guardar a bateria e depois posso participar. Se o sistema tem necessidades de subir, de injetar mais, se o sistema tem necessidades de reduzir, de reduzir a produção, eu recebo por isso e guardo na bateria. Como a bateria também pode ir a fazer trading ao mercado e ser um consumidor. Esse tema já existe hoje e não há nenhuma razão para que esses investimentos, a não ser financeiros, se o business plan ainda não se monta, mas eu acho que cada dia que passa, quem não entra está a perder uma oportunidade de entrar. E eu estou convictamente convencido que o armazenamento é uma solução. Claro que partilho da opinião da Rita, que o armazenamento hídrico é de longe aquele que tem uma potencialidade maior do ponto de vista de rendimento, mas tem as limitações que tem que ser o impacto e o desenvolvimento deles é mais demorado. Certamente cá temos algumas centrais que até podem ter, pode passar a ter bombagem que hoje não têm, mas novos projetos é um processo complicado, mais demorado, mas tudo junto, entre armazenamento hídrico e químico e outro que possa surgir, temos aqui um potencial grande para potenciar a flexibilidade juntamente com a rede, equilibrar o sistema e assim podemos ter um sistema que é um win-win para todos. Acho que é um bom mote para concluirmos esta sessão, esta sensibilização final, de facto, potencializar os ativos que já existem, que é a primeira melhor forma e mais económica de fazer esta transição energética. Muito obrigado novamente aos três, nós já não temos mais tempo, o nosso tempo terminou. Eu vou passar a palavra agora de volta à Flávia e mais uma vez foi um gosto e um privilégio estar aqui convosco. Muito obrigado. Obrigada, Muito José, obrigado. e obrigada aos oradores. Muito obrigada pelo excelente debate que eles nos proporcionaram. Nós passamos agora ao encerramento com o engenheiro João Torres. Com a palavra, engenheiro. Já me estão a ouvir? Já. Acho que sim. Muito bem. Os eventos do SFEL têm este problema. Isto dava para ficar aqui a falar horas. Aliás, eu olhei para as perguntas e cada pergunta dava um evento destes. Porque, de facto, e estamos a falar das perguntas, não falo das intervenções dos oradores nem do white paper, só as perguntas que aqui apareceram. E naturalmente, quando entro vejo sempre condicionado pelo tempo, mas tenho que dizer que aqui 3 ou 4 coisas e desde logo agradecer aos autores do paper, a Ana Rita, a Andreia, a Bruna e o Emanuel. Depois também estiveram hoje aqui mais ativos do SFEL, a Flávia, o Mário Couto, o José Sarilho. Depois um agradecimento muito especial às pessoas que disponibilizaram a participar no painel. A certa altura mandaram um mail com os nomes. O que é que eu achava? Eu disse logo que sim, não é? Mas eu não conheço muito bem o Bruno, hoje conheci um pouco melhor. E claramente é daquela escola, uma escola REN muito estruturada e, portanto, fiquei a conhecê-lo muito melhor e acho que nos dá, depois falarei sobre esse tema, nos dá a garantia para os anos seguintes. O Jorge Esteves, lembro-me do Jorge Esteves, que tem um papel decisivo na regulação. Nos tempos vividos em Bruxelas, de repente aparece alguém do regulador, onde eu andava naquelas atividades da distribuição, a falar de flexibilidade, e de repente apareceu uma pessoa do regulador que também falava de flexibilidade, que era uma coisa que aqui não acontecia, mas digo isto porque o Jorge há muitos anos que preparou o regulador para este tempo com que estamos agora a lidar, e isso portanto, não é uma coisa que ele tenha descoberto há dias e aprofunda há muito tempo. A Rita da minha casa, digamos assim, e a Rita, certamente concluíram hoje, a Rita é um dos segredos da EDP. A Rita é um dos segredos da EDP e viram a forma como ela é muito ativa na Euroelectric e estes temas é seguramente a pessoa quem na casa nós temos questões para aprofundar, falamos com a Rita. E portanto, este trio trouxe aqui uma intervenção de grande nível
sobre um tema que está no topo da agenda e que eu não vou pronunciar muito, mas de facto percebemos que não há um mercado, há muitos mercados. Acho que é a primeira lição do dia para muitas das pessoas que assistiram é esta. Habitualmente até nós correntemente falamos de mercado elétrico, e de facto há muitos mercados. Depois, o desafio que temos da tecnologia, em particular o digital, os dados, o acesso aos dados, a disponibilização, a simplificação que a digitalização pode permitir na operação destes mercados. Depois o desafio que temos da procura ativa, que é um tema que durante muitos anos a palavra que ia aparecendo era a eficiência energética, a gestão ativa, mas lembro-me bem de uns slides na pré-história que aparecia a produção muito oscilante e a procura tranquila, não é? Como sempre, não é? Tinha a sua evolução tranquila e indiferente à animação que estava a emergir na produção. E, portanto, este tema de um papel mais decisivo da procura, e depois, e o paper faz isso muito bem, coloca a questão da flexibilidade e elenca o armazenamento como sendo uma solução com muitas variáveis. Chega-se ao fim do documento e percebe-se que tem ali uma referência de muitas soluções. Claro que isto exige novas intervenções dos agentes no mercado, novos agentes, novos perfis. O tempo das utilities integradas já não é esse. Naturalmente tem que se adaptar e continuar a ser ativas, mas há de facto empresas muito interessantes, com um perfil absolutamente novo em relação a este tempo e que estão a aparecer. Do lado dos consumidores, depois o tema das comunidades, que está a fazer caminho, que eu sei, cada vez que vou a um evento sobre comunidades, falam dos procedimentos, das ligações, dos licenciamentos, mas eu garanto-vos, face à visão que temos, isso vai ser ultrapassado. Mais difícil era não ter a visão. E, portanto, o resto, com processos, com pessoas com vontade. Quem me conhece sabe que eu sou muito otimista, mas eu gostava de dizer isto em relação às comunidades, porque a certa altura, naqueles eventos das comunidades, apetece-me levantar e dizer, pá, não desistam, porque isto vai acontecer, não é? Eu, como certamente boa parte sabem, eu estava cá com o primeiro computador inteligente, não é? E aparentemente não, a equipa que vai dando o caminho já vai quase nos 6 milhões. Naturalmente, a questão dos consumidores, a questão dos operadores é decisiva. E, curiosamente, a rede, que foi sempre olhada como tendo como principal motivação garantir a qualidade de serviço com segurança e a custos controlados, está-se a pedir agora muito mais, não é? E, de repente, num ponto da linha onde se esperava uma tranquila ligação de um consumidor a sua televisão, algures no meio do monte, nesse ponto pode aparecer uma injeção solar e tudo isto muda. E, portanto, dá um desafio grande para as redes e ligando com este ponto a questão da descentralização que se está a viver em todo o setor. Portanto, eu não ia, mas permitam-me que desafie todos, e houve centenas de pessoas inscritas neste painel, neste debate, para assistir a este webinar, centenas de pessoas, sinal do interesse e um sinal de esperança de que, de facto, há muita gente interessada em construir um caminho novo no setor elétrico em Portugal. O paper é obrigatório ler. Quem não sentir essa obrigação, mais vale estar quieto e tirar essa tarde, sei lá, para fazer estágio, porque hoje é um jogo importante, mas quem vem a este debate tem que ler o paper de fio a pavio e vão ficar cansados, porque são muitos temas, mas tomem nota, porque o paper está muito bem feito e funciona quase, elenca os temas todos que vão marcar os próximos anos no que se refere à flexibilidade, ao armazenamento, estes desafios que temos que ficamos todos assustados, porque agora, hoje o custo foi 0. Como é que isto é possível? Então, mas, de facto,
temos que estudar. Este paper é um bom contributo para essa reflexão que os mais conhecedores sabem, mas precisamos todos saber um bocadinho mais, porque muito esclarecidos fazemos melhor com certeza. E aí, o meu segundo ponto, que é a questão, ou o terceiro, se me permite, a questão da APE. A APE é uma associação que não é de lobby. Estamos aqui a bem da energia, se me permita, e a bem da boa energia. E, portanto, nesse sentido, é para nós essencial que consigamos acompanhar debates como este, criando networking, criando conhecimento, podermos funcionar como líderes da opinião ou contribuir para que a opinião se vá formando, a opinião pública se vá formando. E estou certo que as centenas de pessoas que os ouviram hoje têm, de facto, a opinião muito mais consolidada do que tinham ao início da tarde. E depois, um eixo fundamental que é a gestão do talento. Nós, na APE, estamos muito empenhados com um programa que temos com a AES, na formação de gestão de energia, mas em concreto, e isso que vos queria falar, na questão dos FEL, que está esta equipa fabulosa, muito motivada, muito competente, multidisciplinar, que promove debates como este e que vai tendo esta visibilidade, esta mobilização, e ontem até numa conversa que tive com um grupo mais restrito, com uma reputação, porque de facto vai ser um evento dos FEL, então temos que lá ir, de facto, de certeza que é bom. E hoje foi mais um desses eventos. E portanto, a APE tem um orgulho muito grande no trabalho que os FEL têm feito, no apoio que dá a estes FEL. Nós temos uma ligação umbilical com o World Energy Council e também aqui aproveito para convidar a irem ao LinkedIn da APE. Está lá um documento publicado hoje que é o Trilema, o World Energy Trilema. Tem os países todos do mundo e Portugal, com uma cotação muito interessante até, subiu uns pontos, mas dá para perceber que não estamos isolados. E, portanto, nesse sentido, eu bem sei que o Jorge Esteves estava a tentar ser uma ilha, mas deste ponto de vista, há mais ilhas no mundo e podemos ir aprender com eles. É um documento de referência e que nos faz viajar, sairmos um bocadinho de uma certa vida paroquial em que às vezes vivemos a debater energia sem grande consequência. Dito isto, eu agradeço mais uma vez a todos, desejo um fim de tarde magnífico e peço-vos que aproveitem a primavera com boa energia, que é o que nós vamos também fazer. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Obrigada, engenheiro João Torres, e obrigada a todos por participarem deste evento. Espero que tenham gostado e relembre que o white paper já se encontra no site da APE, no link que se encontra no chat aqui do Zoom. Desejo a todos boa noite e obrigada. Flávio, Deus a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, obrigado. 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 Obrigado.